Olá pessoal, este é o Céu da Semana, a nossa live periódica que observa os movimentos celestes, configurações astrológicas, ingressos, aspectos, a nossa companhia de engenharia de tráfego do céu, que marca o momento aí dos últimos dias do ano, aí, dezembro, de 22 a 28 de dezembro, Capricórnio chegando, o período capricorniano aí favorecendo, tocando o momento, o verão no hemisfério sul e o inverno no hemisfério norte. Saudações aos capricornianos, Capricórnio que começa 6h20 da manhã neste sábado, dia 21 de dezembro. Então os bebês até ali 6h19 que nascerem esticando os braços, agitando as perninhas, ainda terá uma tônica sagitariana, mas se já nascer sem tanto chorar, sem já com uma certa cara séria, com uma sobrancelha maior que a outra, né, já terá um estigma capricorniano, uma essência capricorniana, né? Então 6h20 da manhã, horário de Brasília, Sol em Capricórnio, verão no hemisfério sul, inverno no hemisfério norte, né? Saudações, Juliana, saudações a quem chega, saudações a quem assistirá a live ao longo da semana, de dia, de tarde, de noite, de madrugada, né? Temos aqui, ó, Sol em Capricórnio, é quando o Trópico de Capricórnio. Boa noite, Ana Martins. Então é quando a linha de Capricórnio, né, ela é mais voltada para o Sol, tá? Por isso que é o período capricorniano, quando começa o verão, é o Sol voltado para o Trópico de Capricórnio no hemisfério sul, né? E também o inverno no hemisfério norte. Quando é verão no hemisfério norte, é o início de Câncer, né? Por isso que a linha imaginária de Câncer, o Trópico de Câncer, tem a maior inclinação, né, voltada para a Terra. E aqui no hemisfério sul, 21 de dezembro, 6h20 da manhã, o Trópico de Capricórnio, aqui no horário de Brasília, sendo mais contemplado pela luz solar. Tá? Então é o momento que a aparente esfera celeste atinge a sua maior inclinação, né? Onde temos 13 horas de luz, 13 horas e meia de luz ao dia no hemisfério sul, né? E 10 horas e meia de luz no hemisfério norte. Por isso que o hemisfério sul é mais contemplado pela luz solar. E, claro, o tempo capricorniano, o tempo de novas responsabilidades, de levar-se mais a sério questões, de vínculos mais práticos, né? É a questão do foco, às vezes, no que envolve o longo prazo, período capricorniano, independente do ser Natal ou não ser Natal, do ser Ano Novo ou não ser Ano Novo, num tempo do relógio, do calendário, né, do calendário usual gregoriano, a gente tem essa dinâmica de focar o tempo, né, focar os planejamentos, um ponto de partida, dos planos, dos cronogramas. Então, esse período capricorniano chegando e um signo associado à solidez, associado ao senso prático, né? E que bebês que já nascerem por volta de 6h20 da manhã, horário de Brasília, aí em Portugal provavelmente 7, 8, 9, 10 da manhã, né? A gente está com 4 horas de fuso, creio eu, então seria 10h20 da manhã. No Brasil, Brasília, horário capital, seria 6h20 da manhã, já iniciando o céu, o sol capricorniano. Tá? Então, um tempo também para lidar com pautas associadas a questões práticas, intensidade num sentido de responsabilidades, de postura de levar-se mais a sério, também com questões diante de relacionamentos, né? Foco no que envolve um senso prático atrelado a aquilo que a gente quer para a gente no contexto de trabalho também, do ser ou do realizar, né? Lembrando que sempre que começa uma estação é um ponto de partida, é um certo
fator de início para direções, de alguma maneira, né? Então, a gente está iniciando uma estação que envolve um contexto de ponto de partida, assim como é Áries, Câncer, Libra, Capricórnio, é o signo cardinal começando. Quando começa signo cardinal, é um começo de estação, como dissemos aqui no exemplo da linha imaginária de Capricórnio, recebendo mais a luz solar, né? Quando é o dia tendo 13 horas e meia de luz, né? Numa média, e isso no hemisfério sul, e 10 horas e meia em média no hemisfério norte, que é menos incidência de luz em função do inverno lá e do verão aqui, certo? Então, tempo capricorniano aí marcando 21 de dezembro, ano bissexto, começa mais cedo também, né? O início da maior parte dos signos, de cada signo em geral. Temos no domingo a lua minguante libriana, né? Então temos aí o Capricórnio começando o sábado no dia 21 e a lua minguante libriana, então é quando a lua está completando o ciclo, né? Está completando o ciclo de lunação, volta ao sol, né? Então a lua minguante tem um sentido de completar, finalizar questões, aproveitar a semana de fim de ano, de Natal, né? Então finalizar o que precisa finalizar. Lua minguante em Libra, ela tem um contexto de concluir relações, finalizar assuntos, né? Finalizar pautas. Pode ser importante para decidir coisas que temos que finalizar ou concluir nos relacionamentos, ou até certos relacionamentos que não vêm também fluindo bem. Jade, boa noite de Londres, olha só que honra. Então temos também esse contexto da lua minguante libriana que pode servir para uma condição de concluir algo, concluir etapa de alguma questão, de tratativas em parcerias, em relações, né? E aproveitar também um pouco o fim de ano. Grande parte dos lugares é uma parte aí de férias coletivas também, né? Então dá uma espécie de pausa social, de finalização, mas também por ser um período próximo ao Natal, né? Um tempo de lua minguante libriana também serve para um sentido de concluir questões nas relações. Isso pode envolver as mesas de Natal, família, encontros, um time de sociabilidade aí no final de semana, né? Então a lua minguante libriana ela pode ser interessante para aquele grande finale dos encontros de fim de ano, né? Já que é uma lua minguante, a gente finaliza a intensidade das coisas no trabalho, numa confraternização, numa socialização, nada como uma lua minguante em Libra no final de semana, no domingo, né? Para esse tempero de um grande finale das questões sociais, de uma celebração, mas também até de pautas, conversas, temas que às vezes também temos que destrinchar nas relações, nos elos, nos vínculos de maneira geral também. Tá? Então vale esse olhar, vale essa proporção de lua, do contexto da lua minguante libriana, marcando esse tempo, esse período também. Tá? Então vale essa proporção de condição que a lua minguante em geral também traz para conclusões de questões e de assuntos ou de pautas em relações, já que é uma lua minguante em Libra, uma lua minguante libriana no domingo 22 de dezembro. Tá? No começo da semana, ali na véspera de Natal, nós temos uma reincidência da quadratura Júpiter-Saturno. Né? Como não uma quadratura na véspera de Natal? Né? Por que não? Ó, quadratura Júpiter-Saturno. Vale um olhar aí na área de Gêmeos, onde Júpiter está. Vale um olhar na área de Peixes, onde Saturno não está. Né? Aliás, essa semana aí no Brasil descambou a alta do dólar. Né? Então, a lua cheia foi junto ali a Júpiter em Gêmeos, né? E Júpiter tem essa associação com o câmbio, né?
E também aí a quadratura Júpiter-Saturno, afinal, também envolve essa questão dos cronogramas, do ritmo, né? Do ritmo do câmbio, do ritmo financeiro. Então, algumas coisas travam, algumas coisas se reestruturam, tem uma auditoria dos juros e blá blá blá, blá blá blá. Né? Então, tem todo um contexto de limita algumas questões para que a gente possa reposicionar temas a longo prazo. Essa quadratura Júpiter-Saturno, ela aconteceu em setembro, tá? Então, temas desse período também ficam propensos a uma certa reincidência, uma auditoria, digamos assim, para tirar limpo questões do que não foi tão bem alinhado ou que precisa ter um certo remodelar, né? Um reposicionar fatores para que algo venha a ter uma retomada, uma expansão, né? Então pode ser um tempo aí de uma certa estagnação necessária para reposicionar questões de médio e longo prazo, reestruturar assuntos para melhor andamento e expansão dos mesmos, né? Porque reestruturação é algo associado a Saturno e expansão algo a Júpiter, né? Então, o Saturno ele pode frear algumas questões que a gente possa precisar expandir, redirecionar num sentido pessoal, de temas, né? Por isso que vale um olhar na região de Gêmeos e na região de Peixes, né? Para dar problemas, né, Ana Martins? Então, na área de Gêmeos e de Peixes, onde acontece a quadratura, tá? Então, é um ponto de atenção que requer aí um olhar importante, porque é uma quadratura que demora, em média, de 7 a 8 anos para voltar a acontecer. Ela aconteceu em 2016, voltou a acontecer em setembro de 24 e agora está reincidindo, né? Então, Júpiter-Saturno tem um sentido de realinhar estruturas ou realinhar ideais, né? De alguma forma que a gente precisa observar ou perceber uma certa o que está estagnando questões para que elas não estejam em expansão da forma como nós gostaríamos, né? Então esse é um contexto da quadratura Júpiter-Saturno que a gente vem lidando ou tende a lidar essa semana, né? O próprio câmbio aí no Brasil tem um sentido aí dessa questão, né? Dessa inconstância. Boa noite, Tarolus. Então a gente vai essa semana com esse fator da quadratura Júpiter-Saturno que pode condicionar questões de longo prazo num contexto de objetivos, de remodelar, uma espécie de remodelagem de alguma questão para as áreas aí de Gêmeos e de Peixes do nosso mapa, tá? Então tem um sentido aí de entendimento de padrão ou certos padrões que a gente possa estar sentindo uma espécie de situação que venha a estagnar algo que queiramos expandir de um modo geral, certo? E aí, no final da semana, quinta e sexta, a quadratura também prevalece, mas aí com Mercúrio, na verdade aí já da semana toda, né? Mercúrio opondo Júpiter e Mercúrio opondo Saturno, quadrando Saturno, né? Então um T-square, um quadrado Mercúrio, Saturno e Júpiter. Então por isso que vale olhar as áreas de Gêmeos, Sagitário e Peixes, porque como são signos mutáveis, boa noite, Ilse Silva. Então vale uma atenção também para questões que a gente queira mudar e não necessariamente possa conseguir de uma maneira muito rápida, de uma maneira um tanto imediata, tá? A quadratura Mercúrio-Saturno é aquele desafio de lidar com pensamentos, costumes, questões convencionais, né? E já a oposição que o Mercúrio faz com Júpiter é aquela velha conversa que a gente vem tendo ao longo desse mês e de algumas semanas, que é a atenção com exageros no tom de comunicação, de assuntos, não entrar em pilhas desnecessárias por questões ideológicas, por duas quadraturas. Pois é. Presente, né, Juliana? Tá chegando, então.
tem essa condição também de observar o cuidado com tom, com forma exagerada de tratar assuntos, a questão da maneira de sermos entrões em certos assuntos, ou de gente que queira intimidar ou cortar nossa onda com as nossas motivações, né? Querer pôr para baixo, né? Então, Mercúrio, oposição Júpiter, requer uma certa resiliência, uma certa ponderação, né? Com externo em Sagitário, ascendente em Peixes, Luz e Silva. Então, né, a área de Sagitário, a área de Peixes, ela envolve, né? Então, casas 1, 4, 7 envolve contexto doméstico, familiar, de relacionamento. Então, muitas vezes, são desafios que a gente tem que lidar no sentido de compreensão de pensamentos, de quem a gente se relaciona, de apegos a questões convencionais, né? Pode ter uns bafafás de passas no arroz ou sem passas no arroz, né? Então as questões básicas aí também de conversas no cotidiano, de desencadear às vezes discussões sem necessidade. Então também vale essa atenção para não descambarmos no que envolver opiniões, principalmente, até em função do padrão que uma pessoa tem de pensamento ou de quem ao nosso redor tem de pensamento. Né? Porque Mercúrio é associado a ideias, a pensamentos, e vale principalmente o entendimento de que Júpiter é o regente de Sagitário e ele está em Gêmeos. Mercúrio é o regente de Gêmeos, está em Sagitário. É chamada recepção mútua. É como uma oposição sem os dois fazerem oposição. Só que essa semana eles farão oposição. Então, muitos assuntos vindo à tona que podem desencadear. Tem que ter cuidado para não virar um comercial da Boticário, né? De não começar a lavar roupa suja na ceia de Natal, né? Aquelas duas xaropes do comercial da Boticário. Então, vale a atenção, calma e elegância, né? Acho que esse Natal usaram muito chá. Né? Serve ali uma coisinha, um licor de maracujá no Natalzinho, faz um suquinho de maracujá, uma batida, né? Então tem assim, tá com gêmeos na 4, ou tem gêmeos na 4, então, pode desencadear. Às vezes não é nem fofoca, às vezes é assuntos ou pautas que voltam ou que vêm à tona para, nossa, então era por isso que aquilo acontecia, né? Então tem um pouco aí. Fala aí, Cláudio! Então tem uma questão. Feliz Natal também para você e para a Pri. Então tem todo aí um contexto de desencadear assuntos, de desencadear questões, mas desafio no entendimento, no estilo de gente. Oi, Pri! Um desafio no estilo, na forma de comportamento, de entender o que querem colocar para nós, né? Então uma estratégia ali, um exercício de tolerância e de compreensão com opiniões, para não desacerbarmos no modo de lidarmos com assuntos, de não entrarmos em pilhas também de assuntos pouco relevantes, até em grupos de discussão, ou até nas confraternizações que a gente possa ter, porque Mercúrio e Júpiter está nessa toada, até em paralelo à quadratura Júpiter e Saturno também. Né? A quadratura Júpiter e Saturno é um viés aí da semana para longo prazo. É um fator que pode estar marcando esse fim de ano em alguma questão que a gente possa reavaliar, ou por alguma estagnação, ou por algum desafio de entendimento em convivências, ou até uma remodelagem de convivências. Então vamos lembrar que Saturno ele está associado à estrutura, a uma auditoria, e Júpiter à expansão e a idealismo. Então é como se o Saturno, nessa quadratura Júpiter-Saturno, houvesse uma espécie de: será que isso é significativo? Será que compensa eu manter tais ideais? Então é um certo alerta, digamos assim, uma certa estagnação temporária, um certo apego a um padrão, né? Um desafio em enfrentar algum padrão, para que certos ideais sejam postos, ultrapassados para uma expansão, ou então deixados de lado.
né? Então, não compensa, não vale o esforço para quebrar a cabeça e realizar alguma coisa, não vale o esforço, né? Então, envolve esse contexto da quadratura Júpiter-Saturno nos 14 de Gêmeos e de Sagitário em respectivos mapas, tá? Então, quem souber o mapa, dá um olhar aí na área de Gêmeos, na área de Sagitário, na área de Peixes, né, onde está Saturno, na área de Gêmeos e de Peixes principalmente, que é a quadratura, e também de Sagitário, onde Mercúrio também participa, tá? Então, este é o céu da semana, a gente repassando. Sol em Capricórnio já neste sábado, dia 21. Então, a partir de 6h20 da matina, bebês que já nascerem com um jeito meio sério, uma sobrancelha maior que a outra, até nem chorando tanto, né? Já poderá marcar o estilo capricorniano, aquele olharzinho desconfiado e sério, né? Período de responsabilidade, de foco em questões a longo prazo. A gente pode perceber até inconscientemente, no inconsciente coletivo, que período capricorniano a gente também está sempre colocando nos papéis as metas, né? As metas a realizar, né? O cronograma, né? Então, até sem querer a gente percebe um que Capricórnio na jogada, né? Pensar nas metas de emagrecer, de tirar documento de habilitação, de me formar, né? Período capricorniano a gente coloca essas metas aí, faz, né? E nem percebe que isso tem um contexto capricorniano na jogada, né? Então tem um quê aí do aroma capricorniano, as metas da virada de ano. E ao mesmo tempo é a história do verão no hemisfério sul, né? E inverno no hemisfério norte, especialmente no dia 21 de dezembro, esse ano, né, ali o Trópico de Capricórnio recebendo mais a luz solar, né, o dia que tem mais uma média de 13 horas e meia de luz no hemisfério sul e 10 horas e meia de luz no hemisfério norte. Quando é verão lá no hemisfério norte é quando começa Câncer, lá em junho, média 20, 21 de junho, tá? Então nós estamos no Trópico de Capricórnio aqui no hemisfério sul, com o Sol recebendo a maior incidência ali na linha de Capricórnio. E é por isso que a gente explica essa questão de que signo é diferente de constelação, tá? Então por isso que não tem ladainha nem papagaiada de 13º signo, de 13º signo, né? Isso são constelações. Então os signos são os trópicos associados as linhas, as esferas imaginárias, certo? Isso tudo que você disse do Capricórnio com Marte em Capricórnio. O Juliano, então, quem tem Marte em Capricórnio, né, o Sol aí tende a dar uma despertada no Marte da pessoa, né? Então, aonde o Sol chega também, ele potencializa a área associada a Capricórnio, o que tiver ali também, né? Então, 6h20 da manhã, horário de Brasília, né? O pessoal aí de Portugal acho que está 4 horas na frente, deve ser 10h20 da manhã. Então, o início do verão no hemisfério sul e do inverno no hemisfério norte, com o Sol em Capricórnio. Tá? Tempos dos planejamentos, dos cronogramas, das responsabilidades, né? Do levar a sério. A lua minguante em Libra, que a gente falou, né? Então, para confraternizações sociais, para finalizar uma confraternização com encontros sociais. Uma lua minguante em Libra também tende a ser interessante, especial, mas também uma lua minguante em Libra ela é especial para concluir questões, né? Agora 3 horas a mais que o Brasil. Então é 9h20 aí em Portugal. Em Portugal, 9h20 começa o verão. Tá? Começa o inverno no hemisfério norte, começa o verão no hemisfério sul e começa Capricórnio, né? 9h20 da manhã em Portugal e 6h20 da manhã aqui no Brasil. Tá? Então, a lua minguante em Libra finaliza questões, finaliza conversas ou pautas em relacionamentos, mas também pode ilustrar
aquele fim de ano das confraternizações sociais também, né, que a gente pode lidar com aqueles encontros, aqueles brindes de fim de ano, né, o socializar de maneira mais harmônica, né, aí já no fim de semana mesmo, sábado, domingo, mas domingo é quando ocorre a lua minguante. E também por ser em Libra, pautas, assuntos envolvendo relações, parcerias, ou às vezes se relações não andam muito bem, independente do grau que seja, também fim de ciclo. Mas o contexto maior é concluir questões. Em lua minguante a gente conclui situações, especialmente assuntos que envolvam relacionamentos. Tá? Lua minguante é interessante para, né, limpezas estéticas. Né? Dizem que depilação também é interessante em tempos de lua minguante, libriano, lua minguante em geral. Tá? Então tem essa questão. E aí ao longo da semana tem aqueles desafios, aqueles aspectos desafiados, Júpiter quadratura Saturno, o desafio em lidar com certa expansão que a gente queira, mas que esteja meio travada por algum motivo. Essa quadratura Júpiter-Saturno, ela aconteceu em setembro e anterior isso lá em 2016. Então ela tem uma indicação para reconfiguração de rota e reconfigurar temas que a gente queira expandir, mas que não estejam tendo uma fluência muito interessante. Então, Saturno quadrando Júpiter tende a reestruturar aquilo que precisa ser expandido e que não vem tendo algo melhor andamento. Né? Além do que é uma quadratura que, envolvendo 14 de Gêmeos e 14 de Peixes, pode impactar nessas áreas dos mapas onde os assuntos tendem a passar por uma espécie de auditoria, remodelagem ou reconfiguração para um novo momento, certo? E somando isso, o Mercúrio, né? Mercúrio opondo a Júpiter, Mercúrio quadrando Saturno. Então, aquele cuidado também para não entrarmos em pilhas desnecessárias, compreender padrões que envolvam pessoas, comportamentos, condutas, né? Entender que meio familiar, que pessoas próximas têm certos hábitos de Natal, têm certas condutas próprias no final de ano, e às vezes a gente quer confraternizar e usa o espírito de Natal como uma desculpa, e às vezes não dá. Né? Às vezes Natal não pode ser pretexto para passar borracha em problemas mais sérios em muitas situações. Né? Porém, pode ajudar, mas isso depende também de um bom senso, de uma atenção, de um exercício de compreensão. Né? Então esse tempo de Mercúrio opondo Júpiter também é a história da recepção mútua. O regente de Gêmeos, Mercúrio em Sagitário, o regente de Sagitário em Gêmeos. Né? Então é aquela história de uma atenção para que não queiram botar banca em algo que a gente saiba, que a gente tem conhecimento, ou com a nossa própria fé. Né? Porque a oposição Mercúrio-Júpiter em tempos de Natal pode ter alguns contextos, desafios com pautas sobre a fé, sobre a parte religiosa, sobre ideologias. Então não entrar em pilhas desnecessárias ou conversas que não tendem a render muita coisa, a não ser que seja um debate saudável, você sinta que dê para, né, fazer uma troca relativamente saudável. Né? Mas oposição Mercúrio-Júpiter, o indicado é não entrar em tensões e debates ou conversas desnecessárias a ponto de querer convencer quem não será convencido ou versa vice. Né? Não também ficar sobrecarregado por quem queira botar banca de opiniões. Certo? Então é um tempo semanal de transições, Sol Capricorniano chegando. Então quero aqui desejar um Feliz Natal para todos aí que acompanham a minha live, com muita saúde, prosperidade, risadas, alegrias e calma e elegância também, né? Calma e elegância fundamental, certo? Pessoal, céu da semana de 22 a 28 de dezembro, saudações aos capricornianos que aniversariam,
Obrigado, Ana Martins, obrigado a quem nos acompanha. Feliz Natal, Tarô Luz Estrelas. Galera que nos assiste ou assistirá também ao longo da semana. Feliz Natal, Ju! Feliz Natal, Luz e Silva! Galera que nos assiste ou nos assistirá. Valeu, Cláudio! Valeu, Pri! Valeu, pessoal que nos acompanha também ao longo do ano. Saúde e paz a todos. Um repletos e repletas felicitudes, bondades, alegrias. Feliz Natal, Paulo Fonseca, tudo de mais feliz. Ótima semana a todos, bom período de verão para quem é de verão, de inverno para quem é de inverno, capricornianices a quem é de capricornianices, tá? Traz um trígono pra gente na semana que vem. Faremos o possível hoje, Léo. A Lua ela vai fazendo uns trígonos aí ao longo da semana, dá para degustar, ainda que momentaneamente, certo? Felicidades a todos, gente. Feliz Natal. Muita alegria, muita paz, calma e elegância. Ótima semana a todos. Um abraço.